Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Para mim, esse é um dos textos mais bonitos e provocativos da Bíblia. É o texto perfeito para o dia de hoje. Olha o que diz o texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, e Lucas faz questão de colocar isso no original, destacado, como se fosse entre aspas, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, porque a mesa judaica é no chão, então ele está reclinado à mesa, provavelmente com os pés virados para trás, e ela está atrás dele. Olha que interessante. Versículo 38, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Que texto extraordinário, irmãos. Jesus, a pecador e os religiosos, é o que a gente vai conversar aqui hoje, amém? Se você é religioso, já vai se preparando que a coisa vai ficar feia para o teu lado. Jesus é convidado por um religioso, fariseu. O fariseu convida Jesus para ir jantar na casa dele. É um convite que sempre se repete, até hoje essa coisa acontece, a chamada sociabilidade. Vamos jantar lá em casa? E se tem um convite que Jesus não rejeitou na Bíblia, foi esse, convidado para ir à casa de alguém. Seja para jantar ou não, ele foi. A cultura judaica tem algumas particularidades. Quando você convida alguém para a sua casa, é de praxe que você o receba com uma bacia de água e lave os pés desse seu convidado. É a primeira coisa que se fazia, que é para ele sentir descansado na sua casa. Agora Jesus chega, não é recebido, não é saudado, não tem os pés lavados, simplesmente se reclina à mesa. Ou seja, Jesus é convidado para a casa do fariseu não apenas para jantar, mas para ser observado. Todo fariseu faz isso. A relação dele com Deus é uma relação puramente teológica, de experimentação. Deixa eu ver como ele age, como se move, como é que faz. Não é uma relação de carinho, de afeto, proximidade, abraço, leveza, água, purificação. Não tem a ver com isso. Porque religião tem a ver com encabrestamento, religião tem a ver com asfixia, religião tem a ver com enquadrar as pessoas dentro das molduras, religião tem a ver com dizer que Deus é isso, aquilo e aquilo outro, religião tem a ver com experimentação, e Deus tem a ver com relacionamento. É com abraço, é chegar na sua casa e te dar um beijo. Olha o que Jesus cobrou do fariseu, não cobrou dele se ele conhecia a Bíblia, se ele conhecia a teologia, não cobrou dele se ele seria o cara, se dava oferta, cobrou dele o seguinte: faltou um beijo aqui, faltou um abraço, faltou um perfume, faltou um contato, faltou um carinho, e o que faltou em você sobrou na pecadora. Jesus colocou aqui, ela amou demais. Se você quiser viver a mais extraordinária religião de todos os tempos, deixa o coração transbordar de amor, porque o Deus que olha para você faz um raio-x da alma, Ele enxerga corações que amam, e corações que amam tocam a graça de Deus. Isso é extraordinário. A Bíblia diz que ele é convidado pelo fariseu para jantar na sua casa. Jesus foi.
Aí olha o texto diz assim, Lucas é um escritor desse texto, e Lucas é um indivíduo que faz uma pesquisa muito apurada, ele mesmo vai dizer isso quando ele escreve Atos, que é a sequência dessa pesquisa. Ele escreve a pesquisa dele em 2 tomos, em 2 partes, Lucas depois Atos. E aí ele vai dizer lá em Atos, eu fiz depois de muita pesquisa, pesquisei a fundo. Então ele chega aqui e fala assim, olha, depois da minha pesquisa inteira, como se ele estivesse dizendo, eu fiquei sabendo que essa mulher ouviu falar. A mulher ouviu falar que Jesus estava comendo na casa de um fariseu e falou, eu vou lá. Aí quando Jesus diz isso, olha o que o texto bíblico diz. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher da cidade, pecadora, trouxe o frasco de alabastro com perfume. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. A mulher é logo taxada como pecadora. Se tem uma coisa que até hoje a sociedade costuma fazer é colocar suas marcas na gente. A gente vive sob certas marcas o tempo todo. É a marca do adúltero, é a marca do complicado, é a marca do homossexual, é a marca do perdido, do filho complicado. Todo mundo tem uma marca no mundo de hoje, porque dar uma marca é um primeiro passo para controlar o indivíduo. Nosso problema é com a liberdade. E essa mulher agora já entra, quando entra na casa, já é chamada de pecadora. Agora eu vou dizer uma coisa, que é libertador. Olha para mim, essa mulher tinha tudo para não ir. Se ela fizesse uma análise em casa, eu diria, lá eu não vou. Porque lá tem fariseu. Primeiro, eu não fui convidada, né? Não fui convidada. Segundo, a casa é de fariseu. Se a casa é de fariseu, tem um monte de fariseu lá. Terceiro, o convite é para Jesus, que é um rapaz solteiro, não tem nada a ver comigo. Quarto, minha fama não é lá essas coisas todas. A Bíblia não define que tipo de pecador ela é. Ela pode ser uma adúltera? Pode. Pode ter sido uma prostituta? Também pode. Mas ela também pode ter sido apenas uma mulher que gosta de fazer o que a maioria das mulheres queriam, mas não tinha coragem na época. Conversar no meio dos homens. Se tem uma coisa que me encanta em Jesus, é que Jesus é o Deus que abriu a relação para as mulheres. Essa daqui é uma que entra na casa de um fariseu e faz o culto dela no meio de todo mundo. A mulher samaritana conversa com Jesus cara a cara na beira do poço, discute teologia. Jesus gosta desse tipo de mulher que domina, levanta, fala, bota as suas razões, diz quem é. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? Essa é uma mulher capaz de chegar no meio do pior lugar, no centro do improvável e prestar um culto a Deus. Ela está dizendo uma coisa que até hoje precisa reverberar nos nossos ouvidos. Não são as circunstâncias que definem meu culto, não são as pessoas que definem meu culto, não é a igreja que define meu culto, não é o dia que define meu culto, não é meu marido que define meu culto, não é o movimento que define meu culto. O que define meu culto é meu coração. E eu vou até Jesus e vou derramar tudo, porque Ele é o centro da minha vida e é para Ele que eu existo. Eu vou até Ele. Espiritualidade do encontro. É tão extraordinário isso aqui. Jesus está conversando aqui com outro ambiente, está ali, reclinado à mesa, comendo, provavelmente conversando, molhando o pão aqui num molho, alguma coisa, e a mulher chega, invade a casa. Sabe o que é bonito da Bíblia? A Bíblia tem uma espécie de espiritualidade da clandestinidade, de gente revolucionária que invade a vida, não pede licença, de gente que não tem cartão de membro, mas que chega e invade, entra na vida. É gente que entra no meio da história, para Jesus no meio do caminho e toca nele. É gente que faz questão de parar, subir numa árvore para ver se ele passa. Se tem uma coisa que Deus ama, é gente que tem essa abençoada loucura, capaz de parar o mundo, andar na antilógica, na contramão, mas não sair sem ser atingido pela graça de Deus. Tem gente que tem vivido de uma espiritualidade muito retinha, muito certinha, ele não consegue ter nada de liberdade, é tão estranho isso. É uma gente que, até para se aproximar de Deus, é tudo cheio de 9 horas, tudo cheio de movimento. Esse Jesus aqui é um Jesus de liberdade pura. E se tem uma coisa que me espanta nas igrejas, é ver o quanto o cristão, o crente evangélico, tem dificuldade com uma palavra chamada liberdade. Crente tem dificuldade com liberdade. Liberdade para crente, em outras palavras, é simplesmente não ultrapassar certas linhas. Ou seja, a liberdade para ele são pequenas escravidões. Essa mulher aqui experimenta uma liberdade extraordinária. Entra numa casa que não foi convidada, com um nome que ela nem fala, com uma marca complicadíssima, mas ela está carregando alguma coisa, porque ela vai entrar no meio dessa festa, fazer diferença, deixar marcado na história uma atitude, não apenas um nome, porque ela sabe que nomes se perdem, mas a atitude dela vai ficar marcada, porque agora ela está diante daquele que é capaz de receber as pessoas que importam para o coração dele. Deus se importa com você. Deus se importa do jeito que você é. Olha o que esse texto diz.
O versículo 38 diz assim, ó: ela se colocou atrás de Jesus a seus pés. Se tem uma coisa que me encanta na Bíblia, é como a Bíblia se preocupa com a postura, o jeito como as pessoas se aproximam de Deus. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue veio por trás da multidão e tocou nele. A Bíblia vai dizer que a mulher samaritana foi meio-dia no poço. Agora vai dizer que ela vem por trás dele e fica a seus pés. É como se eu, no fundo, estivesse deflagrando a ideia de que eu sei que estou vindo a Deus pela via do proibido, de que eu sei que eu sou clandestino, marginal, o que fica à margem, que eu não tenho os carimbos oficiais, que eu não posso entrar pela porta da frente, mas se eu tiver, ainda que de longe, um vislumbre, ainda que pelas tangentes, eu posso chegar até Jesus. Aí Marcos capítulo 3, é sábado, dia oficial do judeu, é sinagoga, lugar oficial e sagrado do judeu, e tem um homem com a mão ressequida, a mão mirrada, e numa sociedade agrária que você usa a mão para tudo, aquele homem é um peso social, é um homem que vai viver a vida inteira de assistencialismo, o Bolsa Família da fé. Então quando ele chega na sinagoga, sabe o que os fariseus fazem? Fariseu ficava na porta recebendo quem entrava, dava aquela olhada para a mão dele e fala: esse cara com a mão horrível desse jeito, vai ficar no canto. Fica no canto aí que você não pode sujar o nosso culto. Você tem que ficar oculto no nosso culto. Fica no canto, porque sua mão é feia, vai manchar a nossa perfeição. Sabe o que Jesus faz? Antes de curar, chama o homem para o meio. A Bíblia diz, chamando para o meio. Só o olhar de Jesus foi lá no canto, atrás da coluna, e viu o homem com a mão mirrada e disse: vem cá. Vem para o meio, hoje eu vou te colocar no meio. Depois que coloca o homem no meio, estende a mão e a mão fica limpa de novo. Porque para Jesus, antes de curar de mim, cura a minha alma de você. Porque Ele não é um Deus que me deixa prisioneiro da opinião do povo, mas me liberta na frente do povo, para que as minhas mãos possam ajudar esse povo. É um Deus que se preocupa com as posturas, o jeito como a gente chega. Essa mulher chega por trás. Até hoje é assim, a gente tem gente que segue a Cristo pelas tangentes, que acha realmente que escondendo atrás da coluna de mim, também vai estar escondido do Deus que tem todos os ângulos da existência. Aí vem o Salmo 139 que eu preguei aqui uns domingos atrás. Se eu montar minha cama lá no abismo, no oceano, o Senhor vai estar lá. Não dá para fugir de Deus. Alguém que vem procurar por trás, encontra ele de frente. Alguém que vem ungí-lo por trás, também vai encontrar ele de frente. Ou seja, não adianta tentar fugir de Deus. É como Elias, vai se esconder de Deus, sabe aonde? No Horebe, o monte de Deus. Foi dormir dentro da casa de Deus. Aí Deus aparece e diz: Elias, o que fazes aqui? Olha a diferença. Ele não disse: Elias, o que você está fazendo aí? É diferente. Vocês estão aí, na nave da igreja. Aqui, no púlpito, só tem eu. Olha o que Deus está dizendo para Elias: o que fazes aqui? Estou na sua frente, Elias. Pensou que estava onde? Na minha realidade, dentro do meu monte, fugindo de mim? Levanta e vai ungir, porque nenhum profeta meu é feito para ficar parado, é feito para ungir, elemento de unção, transformação de vida, toca histórias, não foi feito para as cavernas, foi feito para as ruas. Sabe o que esse fariseu está tentando fazer? Transformar Jesus num projetinho dele, estudar Jesus. Coloca ele lá dentro, chama ele para minha casa, convidar, tentar uma aproximação, vamos ver quem ele é. Vamos ver se aqui dentro da minha casa, jantando comigo, ele tem coragem de falar as coisas que fala. Chama Jesus para ver se a partir do ventre pega Jesus. Chama Jesus para ver se a partir da mesa farta consegue encantar os olhos de Jesus. Ainda tem gente fazendo a espiritualidade do fariseu, faz um banquete imenso em casa, convida Jesus, mas não quer relação com ele. Sabe por quê? Onde Jesus for, vai chover pobre. Onde Jesus for, vai chover problema. Onde Jesus for, vai ter família quebrada. Onde Jesus for, vai ter filhos endemoniados. Onde Jesus estiver, vai ter alguma coisa para fazer. Porque Ele não é um Deus que veio ao mundo a passeio, mas veio ao mundo com uma missão: libertar cativos, transformar vidas. Onde Ele estiver, o reino vai estar em atividade. Ele é o Deus que chega e transforma cativeiros, muda situações, mexe com vidas. Eu louvo a Deus que em nenhum lugar na Bíblia está escrito que Deus é Deus dos extraordinários. Ele é o Deus das pequenas coisas. Ele é o Deus dos quebrados, daqueles que não têm. Ele é o Deus que vem para mim. É por isso que eu estou vivo aqui hoje e de pé, glorificando a Ele. Porque Ele é o Deus que nos enxergou quando não éramos nada. Hoje podemos dizer que somos filhos da graça. Olha que interessante, o versículo 38 é cheio de fases. Diz assim, ó: se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Tem uma coisa interessante aqui, olha para mim aqui, ó. Você está num jantar, imagina essa cena. Você está num jantar, isso que é legal de falar para crente, que todo crente no mundo sabe o que é um jantar, né? Você está num jantar, tranquilo,
convidou Jesus, ou seja, é um jantar inteligente, interessante, com alguém de fora, que pode fazer milagres, ou seja, existe um quê de místico aí, a todo momento uma expectativa de que algo sobrenatural possa acontecer. Está ali no jantar, de repente entra uma mulher que todo mundo conhece, e essa mulher começa a chorar. Agora, seja sincero comigo, você consegue ficar tranquilo diante de uma mulher chorando? E essa aqui chorava muito, a ponto de poder lavar os pés de alguém com as lágrimas. É choro, soluço, o ombro balança, o rosto todo vermelho, a pontinha do nariz da mulher fica vermelhinho quando chora, não fica? Choro é um negócio complicado, desmonta a gente. Dizem os rabinos que a lágrima é a palavra universal. Você pode não dizer uma frase em chinês mandarim, mas sabe interpretar quando uma mãe chora. Os antigos mestres judeus diziam que os olhos foram feitos mais para chorar do que para ver, porque cego não vê, mas chora. E a mulher entra no banquete e começa a chorar. Ela é o contraponto do jantar. No jantar onde todo mundo ri, brinca e conversa, ela chora, e muito. E ela está chorando. Agora presta atenção no texto. Chorando, começou a molhar os pés com as lágrimas. Ele está reclinado à mesa, ela abaixada perto dos pés, as lágrimas vão pingando, ela vai chorando, e isso vai molhando os pés de Jesus. E eu vou dizer uma coisa a você que é muito séria. Olha o que o texto diz. Depois enxugou com seus cabelos. Uma mulher judaica nunca solta o cabelo na rua, em público, jamais. Porque é um ato extraordinário, o cabelo é honroso demais para a mulher judaica. Ela só soltava os cabelos para seu marido no ambiente do quarto. Isso aqui é um dos requintes da erótica judaica, o cabelo da mulher solto em público. Mais do que isso, na mentalidade judaica, se o cabelo é o melhor que a mulher tem, os pés são o pior de um homem. Tanto é que era o mais baixo grau de escravo que lavava os pés. A mulher vem com a preciosidade, a honra dela, e faz questão de colocar naquilo que é o pior de Jesus, os pés. Em público ela está dizendo, o meu melhor, sabe para que serve, Senhor? Para limpar os teus pés. Eu estou colocando tudo aos teus pés, eu estou me deitando aos teus pés, eu estou chorando aos teus pés, eu coloco minhas lágrimas, eu coloco meu olhar, eu coloco minhas mãos, eu coloco meu cabelo, tudo debaixo dos teus pés, sabe por quê? Porque não tem nada no Senhor que seja insignificante, dos teus pés sobe para a tua cabeça, a tua vida, a tua mão, a tua graça, e não interessa o que eu seja, é tudo teu e está tudo aos teus pés. Toma a minha vida, ela te pertence, é tudo teu. Faça um culto para Deus aqui hoje, entrega o que você tiver, entrega a sua vida, a sua história, a sua causa, as suas causas, a sua vida, tudo que preenche a sua alma, entrega a Jesus. Interessante que a ideia aqui é dizer que essa mulher é pecadora, os fariseus fazem questão de frisar isso, e Jesus faz questão de dizer nas entrelinhas para o fariseu, para mim, ela não é o pecado que cometeu. Eu vou dizer isso a você aqui hoje, como homem de Deus. Olha para mim, em nome de Jesus. Aqui hoje, diante dessa palavra, você está liberto. Você não é o pecado que você cometeu. Você não é os erros que cometeu. Você não é as escolhas erradas que fez. Você pode ter errado, pode ter escolhido, pode ter quebrado a cara, fracassado. Mas esse Jesus aqui recebe suas lágrimas, recebe seu cabelo, recebe sua mão, recebe sua vida. Ele te sara, Ele te limpa, Ele te restaura, Ele é seu Deus. Ele é o seu Deus. Pensa numa mulher extraordinária, ela entra na casa chorando, ela transforma o choro em elemento de purificação, porque ela vai lavar os pés dele. Sabe o que é interessante da mulher? Mulher tem um olhar diferenciado de tudo. Ela percebe, tem percepções de face impressionante. Um homem conversa com outro assim, tempão e não percebe que o cara é falso. A mulher só de longe, só olhando assim, quando sai, esse fulano é falso. É ou não é? Jesus entrou, fariseu nenhum viu os pés dele sujos, mas ela viu e disse, vou lavar. Não tem água para buscar lá? Eu lavo com os meus olhos. Eu sou escrava de Jesus, serva dele, eu lavo. Olha que coisa impressionante. Ela vem e ela vai além. Olha o que o texto diz. Depois os enxugou com os cabelos. Aí ela vai mais além. Beijou os pés dele e ungiu com perfume. Serviço completo. Qualquer coisa que você fizer para Deus, não faz pela metade não. Ou faz tudo ou não faz nada.
Coloca o cabelo, a mão, a lágrima, a boca, os pés, a vida, o perfume, o que tiver. Põe em você, depois põe as coisas. Tem gente que põe as coisas para depois tentar colocar a si. Ela põe a si primeiro, depois põe as coisas. É a lágrima que vem de dentro, depois é a boca, depois o perfume. Vem primeiro ela, depois as coisas. Vem primeiro você, depois o que você tiver. Traz você primeiro, depois as coisas. Porque o seu Deus não está preocupado com o que você tem, mas com o que você é. Porque é você primeiro que Ele vai sarar. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te libertou e você é livre para adorar a Deus pelo que você é, não pelo que você tem, pelo que você é, não pelo que você promove, é pelo que você é, não pelo que você faz. Aí ela unge os pés dele com perfume. Se tem uma coisa que é interessante é que não é a primeira vez, sabe? O tempo vai passar depois, você tem uma outra mulher que é provavelmente Maria, irmã de Lázaro, que vai ungir Jesus também. Aqui é outra coisa. É uma mulher provavelmente pecadora, que ninguém sabe direito quem é. Mas é uma mulher marcada. É isso que eu quero que fique na sua mente, marcada. O que mais tem na igreja hoje são pessoas marcadas. Homens e mulheres marcados. É gente que é marcado por um problema lá atrás. É porque fracassou, é porque errou. Se tem um povo que muitas das vezes consegue ser cruel, é o povo cristão. A gente costuma dizer no púlpito aqui que Deus perdoa, que é uma benção, mas um dos nossos irmãos que cai num erro muito grave, e a gente tenta restaurar, o povo fala, melhor com cuidado, vai com calma. O povo fica mais rápido para matar do que para restaurar. Sabe o que é a nossa igreja? É uma espécie de hospital divino. É UTI, urgente tratamento da interioridade. Aqui o Espírito recebe e trata, e não interessa qual foi o pecado que o cara fez, pode ter sido uma mentira, pode ter sido uma coisa monstruosa, é exatamente aqui que tem cura, porque aqui ele chora, aqui bota para fora, aqui o Espírito lava, purifica, transforma, lança como testemunho e deixa todo mundo saber que neste lugar aqui não tem morte, tem vida, porque onde nós estamos perto de Jesus, o jantar já não é o interessante é o culto que ele faz na vida de quem se aproxima. Quebra distâncias e chega perto dele. Olha que interessante, versículo 39. Até aqui é culto, até aqui é tremendo. Isso aqui podia ser um salmo. Uma mulher que vem, chora, lava os pés, beija, põe perfume, está tudo tremendo. Mas olha o 39. É por isso que eu gosto da Bíblia. Ela não passa a mão. Olha o 39. Ao ver isso, como é tremenda essa frase. Ao ver isso. Olha para mim, imagina a cena. Um monte de fariseu assim, de braço cruzado, olhando assim, murmurando até a medula. Fariseu é tudo igual, irmão. Toda vez que um fariseu estiver vendo você cultuar a Deus, ele vai estar murmurando, pode ter certeza disso. Eles murmurando, desesperados, e a mulher não está nem aí, ela só está chorando, se jogando aos pés de Jesus, fazendo aquele movimento de adoração dela tremendo. Aí o fariseu vem e diz assim, ó, olha só, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, eu gosto da frase de Lucas, Lucas não coloca o anfitrião, seria o melhor. Uma palavra define isso, mas ele coloca o fariseu que o havia convidado, é o religioso. Lucas está fazendo um paralelo, a pecadora do lado de cá, o religioso do lado de cá, a errada e o certo, a suja e o puro. Será que é puro? Olha o que Lucas coloca. O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Olha o erro do fariseu, murmurar para dentro que é para ninguém ver. Só que agora tem uma mulher que já vem com as lágrimas de dentro, para todo mundo ver. Está dando para entender? Não dá para esconder essas coisas de Deus, irmão. Você pode cruzar os braços, fechar a cara, disfarçar, olhar no Facebook. Deus vê. Deus sabe. Porque aqui o culto é dele, tudo é para ele, a glória é dele, ele é senhor da igreja, só tem pastor aqui porque ele levantou, a igreja é dele. Não dá para esconder dele. Olha o que o texto diz. A si mesmo ele disse, se este homem fosse profeta, olha que interessante, esse aqui, ó, essa é a perfeita definição de profeta que existe em muitas igrejas hoje. Os profetas de hoje são aqueles que afastam as pessoas de Deus, não os que aproximam. São aqueles que matam cultos verdadeiros, não os que permitem que os cultos cresçam. Todo profeta que não permite que o quebrado se aproxime de Deus não é profeta, é fariseu, religioso, matador de sonhos. Se esse homem fosse profeta, olha a mentalidade dele, ele escorraçaria essa mulher. Olha o que ele diz, se ele fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é. Olha, que tipo de mulher, ela é uma pecadora. Dá quase para ver o fariseu fazer o sinal da cruz, não dá? Essa mulher, não sei como é que essa mulher entrou na minha casa, hoje eu vou demitir uns 4 aqui, como é que essa mulher entrou aqui? Ela não tem convite, burlou a segurança, ela chegou no culto, no meu convidado, chorou nos pés dele, colocou o cabelo, fez um culto imenso aí.
Aí Jesus chama ele, olha o que Jesus faz. Jesus é professor. Irmão, Jesus não é teólogo, Jesus é pedagogo. Ele nunca perde uma oportunidade de ensinar. Olha o que ele faz. Jesus chamou ele e diz assim: 2 homens deviam um certo credor. Jesus sabe como é que funciona a mente de religioso, teólogo, ele sabe disso. Então ele fala: esses caras gostam de jogar umas, né? Vamos fazer um joguinho aqui, vem cá. Olha o que Jesus fala: 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E o Simão, já sabendo onde é que essa coisa vai dar, ele diz assim: eu suponho que seja aquele que a dívida foi perdoada, a dívida maior. Aí olha o que Jesus diz. Olha como Jesus é extraordinário. Jesus não disse assim: você deu uma resposta legal, muito bem, perfeito. Jesus diz: você julgou bem. Aliás, é o papel que você tem determinado hoje aqui de juiz. Você julgou a pecadora, julgou a ação dela, julgou todo mundo. O seu negócio é julgar, o meu é sarar. Toda religião é feita de tribunal, de gente que julga todo mundo, que aperta todo mundo, que arrebenta todo mundo com base em mim. A de Jesus é o contrário: vem para cá, vem para perto, chora aqui você pode chorar, aqui você pode beijar o chão, pode se jogar aqui, vem para cá, não interessa se é banquete, se é jantar, se é ação empresarial, vem para cá, aqui você tem lugar para chorar, porque aqui é ambiente de crente, e ambiente de crente não tem espaço para religioso, só para quem pode chegar perto de mim e ter acesso àquilo que vem da minha alma. Nós estamos aqui hoje porque um dia Jesus permitiu essa aproximação. Uma aproximação de gente que se ama, está perto da cruz. Quer ver uma coisa tremenda? Olha o que o texto diz. Em seguida, sabe o que é incrível de Jesus? Até agora ele não falou com a mulher, você notou isso? Jesus tinha uma coisa que para mim é extraordinária. Jesus é um dos, talvez tenha sido o único homem da história que soube verdadeiramente como tratar uma mulher. Você nunca vai ver Jesus fazer piadinha sem graça sobre as mulheres. Você nunca vai ver Jesus ridicularizar alguma coisa da mulher. Jesus é o único homem capaz de se preocupar com as mulheres grávidas no pior dia da vida dele. Ai de vós grávidas quando Jerusalém cair. Jesus é um Deus cercado de mulheres. No alto da cruz ele se preocupa com uma mulher, o tempo todo perto das mulheres. Ou seja, Jesus não fala com ela em nenhum momento, mas em nenhum momento a desrespeita. Toda mulher que se aproximou de Jesus foi protegida por ele. Ele é um Deus capaz de cuidar do feminino. Sabe o que Jesus faz na história? Jesus meio que resgata Eva. Jesus é a redenção do feminino. Se o primeiro olhar para o fruto proibido veio de uma mulher e até hoje o povo acaba com Eva, o primeiro olhar para o Cristo ressuscitado também veio de uma. É ela quem estava lá, porque os homens estavam cercados em casa morrendo de medo do Império Romano, mas elas estavam de madrugada com a sacolinha, perfume, incenso e mirra, brigando com a morte, perfumando um sepulcro, fazendo um culto a um Jesus morto. Quando chegaram lá ele já estava vivo, já tinha feito o trabalho, a pedra tinha sido rolada e ele estava sendo adorado pelas mulheres. Ele virou para a mulher, olha o versículo 42. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão. É tremendo, eu gosto das frases da Bíblia. Ele vira para a mulher e fala com o homem. Olha que legal. E se tem uma coisa que o homem fica injuriado é quando alguém conversa sem falar, olhar para ele. Jesus está olhando para a mulher e falando com Simão. Fala com a minha mão. Olha o que o texto diz. Jesus virando-se para a mulher, disse para Simão: vê essa mulher? Irmãos, isso aqui me alegra de um jeito. O texto começa com 2 coisas sobre essa mulher. Certa mulher, não tem nome, não tem configuração, a Bíblia não diz o passado, não diz se ela é casada ou não. E a segunda informação é terrível: pecadora. Jesus não. Vê essa mulher, mulher. Jesus chama ela pelo tratamento que ele dá para a própria mãe. Mulher, eis aí o teu filho. O tratamento que ele deu para todas as mulheres que chegaram perto dele. Mulher, a dignidade além da marca. Ele dizendo: está vendo essa mulher? É uma mulher, não é uma pecadora, não é uma coisa, não é um objeto. É uma mulher que veio até mim, e porque veio até mim eu recebo. Todos nós estamos aqui essa noite, não viemos a Jesus porque somos bons, é porque ele nos recebeu. Foi aberto o caminho através do véu, o sangue rasgou de alto a baixo, e nós podemos entrar, porque o acesso a esse Cristo é daqueles que ele chama. Olha que coisa impressionante, vê essa mulher, olha o que Jesus vai fazer daqui para frente. Jesus começa a dar um curso de disciplina rápida para ele. Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Olha o que Jesus está falando: eu vim de longe, vim a pé, porque naquela época não tinha, as Corolla que a gente tem hoje. Eu vim a pé, entrei na sua casa, e você não me deu uma água para lavar os meus pés. Mas ela viu.
Olha o que ele está dizendo: porém ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Jesus não tinha virado para ela ainda, mas está dizendo para ela: eu importei com o que você fez, eu vi seu culto, agora eu estou virando e olhando para você. Aí vira para o fariseu e fala: sabe o que ela fez comigo? Você não me deu água para lavar os meus pés, está mais preocupado com o ambiente, com as coisas, mas ela não, ela chorou. Ou seja, Deus é um Deus que vê mulheres que choram, e quando ela chorou, chorou para mim, e as lágrimas dela pingaram nos meus pés, e ela foi além, ela se rebaixou, pegou os cabelos e enxugou os meus pés. Olha o que Jesus diz no versículo 45, você não me saudou com um beijo, é o ósculo santo, reconhecimento de afeto, coisa de amigo, me convidou para sua casa, então eu sou seu amigo, vem aqui dar um beijo, um afeto, você nem isso me deu. Olha o que Jesus está dizendo: você não me deu o melhor da sua casa, que é lavar os meus pés, também não me deu o melhor de si, que é um pouco do seu afeto. Mas olha o que ela fez, essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Jesus está dizendo, ela baixou e pôs seus lábios no pior que eu tenho, aquilo que talvez para você nem os seus escravos sejam dignos de limpar, ela beijou, e não parou até agora. Toda pessoa que se aproxima de Jesus tem essa coragem: Deus, eu vou quebrar meu orgulho, meu ego, e eu vou descer até o chão, porque eu sei que aqui embaixo é o melhor lugar que existe para o Senhor me enxergar, porque a Bíblia diz que Deus se inclina para ver o que acontece na terra. Deus nunca levanta a cabeça para olhar para cima, porque não tem nada acima dele, ele já está acima de tudo. Quer ser encontrado por Deus? Fique embaixo, que ele está sempre olhando para baixo, sempre procurando alguém que está lá embaixo, molhando com lágrimas, chorando perto de Jesus. Olha o 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus faz uma coisa tremenda, você não se preocupou nem com a minha cabeça, que é a parte nobre e digna, mas ela não tirou os olhos dos meus pés. Olha o que Jesus está dizendo, ela não quis em nenhum momento ser como você, ela não quer ser um fariseu, ela não está preocupada com a altura, não está preocupada com sons, com mecanismos, com dogmatismo, ela não está preocupada com 7 passos para fazer aquilo, 5 ondas para pegar, não está preocupada com um monte de coisa, com um manual, um jeito ideal de se aproximar, ela só está preocupada com uma coisa: eu vou atingir os pés dele, porque nos pés dele que está tudo. Eu sou o caminho se faz caminhando, pelos pés dele eu vou chegar. Quando eu chegar lá perto, a minha vida será transformada, tocada, mudada. Eu vou até ele, porque ele é agora o alvo do meu olhar. Olha que tremendo, versículo 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela, ela é pecadora? Então os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Sabe como é essa frase no original? Você está diante de uma mulher que ama demais. Talvez seja a única vez na Bíblia que Jesus usou um superlativo, um exagero. Eu procurei no Novo Testamento, não achei nenhum lugar onde Jesus usa um exagero. Ele não fala para os discípulos: sejam santos demais, orem demais, mas essa mulher, ela amou demais. Pergunta de Deus para você aqui essa noite: há quanto tempo você não avalia o seu amor para com Deus? Culto que se presta aqui dentro é culto de amor. Está cantando para Deus? Cante por amor. Está orando aqui? Ore por amor. Vai afastar um banco do lugar? Faça por amor, porque qualquer coisa que você fizer por amor aqui, está fazendo para Deus, porque a Bíblia define Deus como amor. Deus é amor, e quando a gente ama, é cheio da graça de Deus. O que adianta ser fariseu, religioso, poderoso, crente há não sei quantos anos, mas não amar? O problema nosso é que nosso discurso do amor é bonito, mas a prática é terrível. Robert Frost escreveu que nós não amamos, o que nós temos é um desejo irresistível, de sermos irresistivelmente desejados, é troca. A lógica dele aqui é diferente: eu amo, e por amar demais eu vou chegar até ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem ama demais tem esse quê meio complicado assim, o amor vai jogando você para cima. Quem ama demais não pensa muito no fazer, é ou não é? A relação dela com Jesus, essa relação, ela não está pensando se vai ser recebida, se vai ter segurança na porta, se o fariseu vai barrar. Mais do que isso, olha para mim aqui, ó. Ela não está preocupada se perfume na época se colocava na cabeça e não nos pés. Até isso ela não pensou, joga no pé. Ninguém perfumava os pés, mas ela perfuma. Você está diante de uma mulher que só faz o culto dela, e ela tem certeza de uma coisa: se ninguém aqui cultuar hoje,
eu faço o meu. Vou lá no chão, vou no pé dele, coloco o perfume, entrego a minha vida. Não interessa o que digam sobre mim, as marcas que projetem sobre mim. Interessa que diante dele eu posso chegar. Se ele não quisesse, já teria me mandado embora. Você está vivo aqui hoje, sabe por quê? Porque Jesus ainda se importa com a sua vida, senão já tinha te levado. Você está de pé aqui hoje porque Ele ainda se importa com você. Você pode adorar a Jesus livre hoje, porque Ele quebrou as algemas da sua mão. Você pode ser livre para adorar a Deus aqui agora, porque o Espírito de Deus recebe seu culto. Você aqui hoje, você por inteiro, é um perfume de Deus jogado na história. Nós temos o bom perfume de Cristo. Isso aqui é de uma grandeza tão tremenda. Pensa num texto profundo. A lógica do texto é que tipo de culto a gente mostra para Deus. Que tipo de culto a gente está prestando para Deus. É um culto preocupado com rótulos. É um culto preocupado com jeito de ser. Eu não sei se você já percebeu, mas o sistema de igreja que a gente vive é um sistema cansado hoje. Está tão difícil lidar com o povo que o povo está cansado disso. Porque se você ficar o tempo todo só nas cadências de igreja, você cansa mesmo. Tem lugar que você vai que é tão certinho o movimento do culto que eu tenho a sensação que o Espírito pergunta: que hora que eu devo entrar? A gente tem script, roteiro, tudo certinho, claquete, vai Espírito, agora é contigo. Aqui não é um ambiente de gente profissional, fazendo tudo profissionalmente, certinho para dar certo no final. Igreja é um ambiente de surpresas da graça. É lugar de no meio do culto uma doida dessa chegar e ungir o pé de Jesus. É lugar de gente que você não entende chegar aqui e mostrar a poderosa graça de Deus agindo na vida. Aqui é um ambiente de Deus, e no ambiente de Deus não tem matemática, tem história. A história é fluente, a todo momento ela vai sendo feita. Desde que eu aprendi que 1 mais 1 dá 2, até hoje costuma ser isso, nunca mudou. Já a história não, a história muda sempre, ela é cíclica, ela é fluente, está sempre em movimento, está sempre acontecendo. A igreja nada mais é do que a história que Deus faz nas histórias de cada um de nós. Você está aqui hoje porque a história de Deus está sendo escrita na sua história, e é por isso que você pode chegar até Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus aí por 1 minuto? Agradecer a Ele, você pode levantar a sua mão e agradecer a Deus por 1 minuto. Agradeça a Ele o máximo que você puder, do fundo da sua alma, pela sua vida, pela sua história, pelos seus fracassos, pelos suas conquistas, pelas coisas que Deus tem feito na sua vida, pelos pecados que Ele perdoou de você, pelas mancadas que você já deu e mesmo assim não te jogou fora. Você está vivo, está viva, porque para Deus você não é o pecado que cometeu, você é a vida que anseia viver. Ela amou demais. É mais ou menos o amor de mãe com filho, de pai para filho, amar demais. Amar até doer, como dizia Teresa de Ávila, amar é dar-se até doer. É um amor que vai além de qualquer consequência. Eu tenho para mim que o que realmente deu forças a Jesus para estar na cruz foi ter experimentado esses pequenos amores que Ele encontrou ao longo de sua vida. Viu homens e mulheres que o amaram. Alguns que foram até perto da cruz por causa dele. Ele foi traído por um Judas, mas teve muita gente que o amou. A nossa tentação hoje é jogar todo mundo no balde de Judas. Graças a Deus que Judas é um só, o resto ainda ama. E nós estamos aqui hoje porque o nosso Deus é o Deus dos que amam demais. Abra o seu coração hoje para o Espírito derramar amor sobre ele. E esse amor por Deus fazer você sentir amor pelas pessoas. Se tem uma coisa que eu não consigo entender, sinceramente, diante de vocês, eu não consigo entender, é gente dentro da igreja odiando um ao outro. Não dá para entender, porque a Bíblia diz que você não ama seu irmão que você vê, não pode amar a Deus que você não vê. É a Bíblia quem diz isso. E tem gente dentro da igreja que se odeia, eu não vou naquele irmão, eu sento do outro extremo da igreja, eu quero ver como é que ele vai fazer para entrar no céu, só tem uma porta. Não tem gente que é assim? Todo preocupado comigo e tal, e faz aquelas panelinhas, tem uma coisa nojenta, a tal da panelinha. O fariseu fez a panelinha dele, Jesus foi lá e desmontou com uma mulher. E até hoje ele faz isso, ele tem as suas mulheres, seus homens, o povo que desmonta as panelinhas e estabelece a graça de Deus, porque é um povo que está aqui para ser amado por Jesus, ser tocado por Ele, viver a sua graça, vivenciar a sua vida e saber que em Cristo todos os acessos são livres. A palavra de Deus para a sua vida hoje é que o Espírito Santo quer derramar o amor sobre o seu coração a tal ponto que você ame qualquer um que atingiu o espaço da sua vida, que você seja reconhecido na rua da sua casa como alguém que ama demais, ali ama muito, qualquer um que chega lá ele abraça, cura, toca, restaura vidas.
Nós estamos aqui hoje porque o Espírito ainda é um Espírito de amor. Uma coisa que eu gosto muito nessas viagens que faço pelo Brasil inteiro, é experimentar esta verdadeira igreja. Tem lugares onde a gente vai que tem um amor, cria um amor tão grande com os irmãos. Essa igreja que eu ministrei ontem, eu cheguei hoje de manhã lá de Taguatinga, por exemplo, uma igreja que eu vou muito lá. Pensa num povo, a gente cria um amor tão grande pelos irmãos, o jeito como nos tratam, a receptividade, o jeito dos irmãos é algo que chega a ser comovente. Tem igreja que eu oro para o Espírito Santo fazer o povo esquecer que eu existo, nunca mais ligar. Mas já tem igreja que a gente tem vontade de congregar clandestinamente lá, sabe? Tem gente que ama. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? O nosso Deus, escuta o que eu vou dizer para você não desviar. O nosso Deus não está preocupado com esquema, sistema, movimento. Não está preocupado se eu tenho tudo certinho na ponta da língua. Deus não está preocupado em saber se você conhece de cabo a rabo tudo sobre Bíblia, igreja, teologia e Deus. Deus está preocupado em saber se você ainda ama o diferente, o repugnante, o que chega e coloca os cabelos nos pés, o que coloca a unção da cabeça no chão, aquele que inverte parábolas, aquele que inverte processos, aquele que chega na igreja sem ninguém notar, aquele que não faz muita diferença na sua vida, aquele que olha para você assim meio enviesado, seu amor atinge ele. É isso aqui que Jesus está dizendo para o fariseu aqui, ó. Sabe o que é bonito da história? O fariseu desaparece, ninguém lembra, mas até hoje a gente está aqui, ó, ministrando sobre essa mulher, porque essa mulher ficou marcada na mente como alguém que amou demais, e quem ama demais é exaltado pela glória de Deus. Olha o versículo 48. Agora Jesus fala com ela, olha que incrível, levou todo esse tempo para falar com a mulher, agora ele vai falar com ela, e olha o que ele diz para ela: seus pecados estão perdoados. Você que é mulher aí deve imaginar o impacto dessa palavra para ela, né? Só ela de mulher no meio daquele povo todo. Provavelmente as outras mulheres lá num quarto separado, num canto separado. Como ainda existem algumas igrejas pelo Brasil afora, que os homens almoçam num canto, as mulheres no outro. Ela lá separadinha lá no canto. Só ela em pé no meio dos homens todos. E Jesus olhar para ela e dizer: os seus pecados estão perdoados. A única mulher na sala poderia dizer: agora eu estou mais pura do que qualquer um que se acha aqui, ó, porque o Deus que está andando na terra olhou para mim e purificou meus pecados. O que eu fiz nos pés dele não chegou nem aos pés do que ele acabou de fazer na minha alma. Agora as lágrimas que vão brotar aqui são literalmente puras, porque ele me purificou, ele me salvou. Agora sim. Olha que tremendo. Os outros convidados, ainda tem mais gente aqui na festa, né? O texto é completo. Olha os outros convidados. Começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Pecador é tudo igual, irmão. Filipiança escreveu que as nossas igrejas deveriam ser igual aos alcoólicos anônimos. Você chega numa reunião de alcoólicos anônimos, o cara falou: olá, meu nome é fulano, eu sou um alcoólatra. Na igreja não devia chegar e dizer: Pai do Senhor, devia dizer: olá, meu nome é fulano, eu sou pecador. Igreja é reunião de pecadores, de gente que falha, de gente que erra, de gente que peca. E essa mulher está aqui agora nesse movimento. Aí os outros pecadores dão aquela olhada e pensam assim: quem é esse aí que até perdoa pecados? Nas entrelinhas eles estão dizendo: será que ele consegue perdoar os meus também? Será que dá para perdoar os meus? Irmãos, eu vou dizer uma palavra aqui agora que eu sempre sonhei dizer em tudo quanto é púlpito. Aqui hoje, diante dessa palavra, diante do Espírito Santo que está nesta igreja ainda, há perdão para qualquer pecado, porque Cristo está aqui, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não interessa o que você fez, interessa quem você é. Agora, diante dessa palavra, Jesus te liberta. Você está livre. Você está livre aqui hoje para adorar a Jesus, você está livre, o Espírito já te libertou. Não interessa qual foi o pecado que você fez, qual foi a coisa que você passou, interessa que agora, diante de Jesus, você é livre. E toda a libertação de Jesus, ela é precedida de uma coisa. Olha o que o texto diz. Jesus disse para a mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Você não precisa ficar constrangido até o final do jantar, vai para casa, porque eu sei que você não veio aqui para comer, mas para ser livre. Pode ir para casa, o pão da vida já saciou tua alma. Vai embora, vai para casa, vai dormir em paz, porque agora não tem mais uma marca sobre você, tem um sangue que vai te cobrir, te purificar e te livrar da fofoca, da inveja, da calúnia, do fariseu, do religioso. Você agora tem um Deus que se importa.
palavra de Deus aqui hoje é a seguinte: essa noite você pode dormir em paz, sem precisar de remédio, sem precisar de paranoia, sem ter medo de sono, sem ter medo de dormir, sem ter medo de uma série de coisas. Aqui hoje, essa palavra cura. Olha para mim, essa palavra cura de depressão, essa palavra cura de síndrome do pânico, essa palavra cura de paranoia, essa palavra cura de tudo que tiver na alma. Essa palavra é capaz de curar. Evangelho ainda é poder de Deus para a libertação de cativos. Evangelho ainda sara, ainda cura, ainda liberta, ainda restaura, ainda transforma homens e mulheres. Evangelho ainda é Jesus lavando vidas. O que é incrível desse texto é que a mulher vem para limpar e sai pura. Notaram? A mulher vem para limpar e sai pura. A mulher vem para prestar um culto e sai tocando todo mundo. Sai instigando movimentos de cura. Isso significa que todos nós, uma vez que somos tocados por Jesus, somos automaticamente pessoas que saem pelo mundo fazendo um culto por onde andam. Que você seja, a partir de hoje, homem e mulher que faz um culto na vida. Segunda-feira costuma ser o dia mundial do tédio cristão. É o dia que apaga fogo de congresso, mata a alegria de domingo. Mas se essa palavra entrar na sua vida, como eu tenho certeza que ela vai entrar, amanhã vai ser o melhor dia da sua vida, o dia que você vai ouvir: graças a Deus, Jesus me libertou, estou livre, não tenho mais peso do passado, não tenho as mochilas pesadas do inimigo, eu estou livre para adorar a Deus. Fica de pé, por favor. O Espírito Santo está tocando a sua vida aqui agora. Eu sinto a graça de Deus de uma forma especial aqui essa noite. É o Espírito Santo tocando a sua vida, mexendo a sua alma. Se você sentiu no seu coração que o Espírito ministrou a você especialmente, especificamente, tiver coragem, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Hoje, o Espírito Santo tem algo extraordinário a fazer na sua casa, na sua vida. Vem até aqui à frente, quem sabe seja a forma de você se jogar aos pés de Jesus, de chorar até os pés dele. Escuta o que eu vou te dizer: não há pecado que você tenha cometido que te afaste do amor de Deus. E o amor de Deus te recebe aqui hoje. Vem aqui à frente, Jesus quer te sarar a sua alma. Se você quer ter um encontro com Jesus aqui à noite, vem em nome de Jesus, agora é a sua hora. É hora de você ter um encontro com Jesus que vai sarar a sua alma, que vai tocar a sua vida, que vai mudar o seu coração. Vem até aqui à frente. Jesus está falando com você, você mesmo, sai do seu lugar, vem até aqui. Jesus quer te dar um abraço essa noite, daquele de mudar a nossa alma, de tocar a nossa vida. Não se preocupe com os olhares religiosos, você é livre. Diante de Jesus você pode chegar. Diante de Jesus você tem liberdade, não interessa como é que você é. Infelizmente a gente tem muito tempo, muita gente que adora rotular todo mundo. Com Jesus não tem isso. Jesus não está preocupado com rótulos, com títulos. Jesus não está preocupado com aquilo que você tem enquanto bagagem existencial, enquanto passado. Tem gente que pensa assim: mas no meu passado eu fiz tanta coisa, meu passado eu errei tanto. Só que foi nesses erros aí, que a graça te alcançou. Esse dia eu estava lendo um texto, pastor Salmo, eu lembrei do senhor, o senhor gosta dessas informações. Eu achei tão extraordinário. Um escritor fazendo uma paráfrase poética do texto, diz que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o cara do imposto está aí, a gente tem que pagar. Vai ali fora e pesca um peixe. Só que Pedro é empresário. Pedro é pescador, tem barco, tem rede, está acostumado a pescar de rede. Quem sabe fazia tanto tempo que Pedro não lembrava nem como é que é colocar a isca num anzol para pescar um peixe. Mas ele vai. E a Bíblia diz que ele pesca um peixe. Quem é o peixe? É um peixe que vem com uma moeda entalada na garganta. Peixe pecador, irmão. Comeu o que não devia, engoliu, brilhou, ele pega. Estava entalado. Se Pedro não tira ele, ele ia morrer entalado. Olha que tremendo. Jesus liberta o peixe volta a ter vida, paga o imposto e cura um monte de gente. Cura Pedro, cura o peixe, paga o imposto, fica tudo em paz, porque Ele é um Deus que veio para libertar quem está entalado pela vida. Hoje o Espírito Santo quer desentalar você, para você poder nadar livre, poder agradecer ao Deus que conhece você. No milhares de peixes no oceano, mas Ele conhece um entalado. Milhares de gente perdida pela vida e Ele conhece você.
O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Eu tenho a sensação de pregar para uma pessoa só. E Jesus está falando para você aqui hoje: você não é o erro que você cometeu, não é o que sua família tem falado de você, é o que o Espírito Santo sabe que você é e projeta sobre você mudança de vida, transformação total, radical, única, exclusiva de Jesus. Feche os seus olhos, comece a fazer a sua oração agora. Espírito de Deus, nós te adoramos de um modo extraordinário essa noite, porque sabemos que Tu és fiel, Pai. Assim como essa mulher se apresentou diante de Ti, mesmo que ela venha com um passado de pecados, com uma marca complicada, entalada pela vida, mas ela veio, Senhor. E essas pessoas estão aqui à frente porque se sentiram tocadas pela Tua palavra, porque de algum modo querem fazer uma aliança contigo, querem romper com uma série de grilhões. E a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra nos restaura, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos dá vida. Que a Tua bênção esteja sobre essa mulher, sobre este homem, que ela durma em paz, que ele durma em paz, que ela saia daqui caminhando de cabeça erguida, dizendo para o mundo: eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu só tenho palavras hoje aqui de gratidão, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito está mudando vidas aqui. Eu sei que o Teu Espírito está virando cativeiros aqui. Eu sei que o Teu Espírito está quebrando cadeias, algemas. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus o máximo que você puder. Obrigado.